A saída da Red Bull, você acha que é mais pelas tretas internas e incertezas sobre o projeto Red Bull Powertrains? Porque assim, gente querendo contratar o Newey tem desde que ele entrou na Red Bull, basicamente em 2006. Nós temos uma teoria lá no Band Esportes que a Red Bull está se preparando para ser vendida. Porque a fábrica de refrigerantes, ela, depois da morte do Dietrich Mateschitz, ela não tem mais esse amor todo por desenvolver tecnologia automobilística. A sinergia da marca com esporte radical, esporte de energia, é total. Mas daí a desenvolver tecnologia automotiva, ter esse monstro paralelo à produção de bebidas energéticas, é uma outra coisa que talvez não caiba mais na situação atual da composição acionária. Então, para você vender uma Red Bull por cima, não tem quem compre. Então, vai vendo o desmonte que está sendo feito. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. Só tem um ali que parece que não quer sair. E talvez seja quem está arquitetando um grupo na compra. Para comprar por baixo e aí subir com a sua própria cara. Que é o Christian Horner. Exatamente. Que já tentou comprar, aliás. E é o que realmente muita gente aponta aqui, aquilo que degringolou a relação entre ele, ali, que virou basicamente a guerra do Team Horner versus o Team Marco. E como isso impacta o Verstappen? Aí é a grande pergunta. A única coisa que o Verstappen quer na vida, aliás, ele quer duas coisas. Primeiro, ter uma estrutura familiar. Trauma de infância. E a outra é ganhar a corrida. Só. Ele não pensa em mais nada. A insatisfação dele hoje é tão grande que ele parou de reclamar. Quando a pessoa está reclamando, você vê que o cara está insatisfeito. Quando o cara para de reclamar é porque ele entregou para Deus. Perdeu a esperança de melhora. Perdeu a esperança de melhora. Ele não vai sair de lá para 2025. Tá? Eu acho que deve ter uma trava contratual e uma multa rescisória astronômica. Mas para 2026 ele sai. Talvez para Aston Martin. Talvez. Tá? Porque tem a relação com Honda e tal. Mas muita coisa pode acontecer. Porque vai ter outro embaralhamento de cartas nesse ano de 2026. Esse regulamento absolutamente incompreensível. Eu estou lendo, e eu não sei onde esses caras querem chegar. Não só você não sabe, os engenheiros de Fórmula 1 aparentemente também não sabem. Exato, porque eu imagino que o regulamento, que a FIA quando vai escrever um regulamento desses, ela quer o quê? Ela quer aumentar a competitividade, ela quer aumentar o show para aumentar a base de clientes. É a única coisa que interessa para Liberty Media, esse tipo de coisa. Para nós, cabeças de gasolina, ou tipo para um comissário técnico, vai ser um absoluto inferno para poder gerenciar e verificar toda essa quantidade de gizmos eletrônicos e outras coisas que esses caras criaram. Então, assim, eu sinceramente acho que vai ter um embaralhamento de cartas tão grande, pode aparecer de uma hora para outra alguém que sacar esse regulamento, pode surgir aí, tem 1 ano, 2 de grande vantagem. É lógico, depois com o tempo, assintoticamente, todo mundo chega mais ou menos. Você vê como a diferença entre o primeiro e o último, vamos tirar a Sauber por enquanto, porque ela entregou para Deus também. Sim. Entre McLaren e a penúltima equipe, que varia muito, a distância está muito pequena, porque o regulamento vai ficando estável. Num primeiro ano, quem tiver a sacada pode jogar o carro lá na frente. Pode ser quem for, porque o regulamento é realmente muito complexo. Isso me lembra de 2009, embora aquele regulamento não fosse tão complexo quanto de 2026, mas tivemos a Brown. Agora, Eric, se você me permite, eu queria saber do Monida sobre o atual campeonato. Você que tem esse lado mais técnico, o que explica a estagnação da Red Bull e o ressurgimento da McLaren com esporádicas aparições aqui e acolá, seja de Mercedes ou Ferrari? Pega uma dona de casa. E eu vou dizer dona de casa porque eu tenho experiência da minha mãe e tal, e eu adorava. Que ela mantém a casa toda arrumadinha, todo direitinho. Isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. Ela vai, pega, sabe onde tá, tal, não sei o que, beleza, e tira ela de lá. 1 mês depois, quem foi cuidar daquela casa, tá tudo diferente. Não necessariamente pior, mas tá tudo diferente. E durante meses e meses, não vai saber onde está esta baixela de prata, onde vai estar este eletrodoméstico. E é o que está acontecendo na Red Bull. Saiu um cabeça centralizador, que não entregou para todo mundo
Onde estão? O conceito do carro. Não entregou de propósito? Não, entregou de propósito. E assim, e não é que, eu vou guardar para mim, quando eu sair isso aqui vai virar uma bagunça. Não, é característica dele. Só ele entendeu aquilo. Ele não senta com os engenheiros e fala, olha, este formato aqui da entrada do túnel serve para eu dirigir o fluxo dessa forma, que vai comprimir aqui equação de Bernoulli, queda de pressão, aqui não sei o quê, para eu posicionar o centro, o centro de pressão aqui contra o centro de gravidade aqui, vai causar estabilidade do carro. Ele não faz isso. Ele vai entregando as tabelas. Quero que desenvolva dessa forma. O cara entrega, não é desse jeito que eu quero. O cara entrega, ainda não é desse jeito. Lá pela 10ª vez, ok, tá aceitável, mas modifica isso aqui. Aí que volta legal. O cara saiu, o próprio Verstappen e o Helmut Marko confirmou, disse essa semana que a frente não conversa com a traseira. Então a frente entra, a traseira não acompanha. O carro já é traseiro, que é um inferno. Só o Verstappen para segurar aquilo. Basta ver o onboard dele de CRG de shifter para saber que o cara gosta de carro traseiro. Pronto. O carro tá pior do que isso. O carro tá tão ruim que a distância entre ele e o Checo Pérez diminuiu. Porque o Checo Pérez está na zona de segurança. Ele não quer bater mais. Então ele está guiando o carro muito aquém do que poderia. E o Verstappen, com toda a capacidade dele, está pertinho do Checo Pérez. O carro está uma bomba. Os caras acabaram com o conceito. Principalmente. A McLaren melhorou? Melhorou. Está lá o tripé de 3 gênios que eles colocaram dentro da... Eu sou péssimo. Depois da 3ª capotagem de kart, e traumatismo craniano, tudo, eu sou péssimo para guardar nomes. Mas eu sei as estruturas. Tem lá a McLaren com os 3 gênios. Agora eles estão começando a conversar. Lembra? Demorou um tempo para isso maturar. O fluxo de inteligência começou a funcionar. Fizeram um belo num carro. Mas se não fosse a Red Bull engatar uma ré tão forte desse jeito, talvez eles estivessem batendo o nariz um pouquinho melhor. Agora, se você imagina que, se por exemplo, se a Red Bull tivesse um carro desse ano aqui de 2024, como se fosse uma atualização ou uma versão 2.0 do RB19, não seria tão ruim, porque assim, ela chega em 2024 com um carro ali também meio que até esculachando a própria Mercedes, né, na questão do Zero Pod. Se fosse uma continuação, podemos dizer assim, do carro do ano passado, talvez ainda não seria essa derrocada tão grande no meio do ano. Os carros têm que melhorar. Você vê quanto que baixou o tempo da pole em Monza para mais de 1 segundo. Quer dizer, ou você melhora ou você fica para trás. E o Adrian Newey continuou trabalhando. Lembra que o carro de 2024 ele começou a ser concebido no início de 2023. Então esse carro já estava concebido para uma situação que parecia estável que de repente degringolou. Então não dava para voltar para trás. Não, vamos lançar um carro mais tranquilo, né? Mais conservador. Não, já estava tudo engatilhado para lançar dessa forma. E seja lá o que viesse, o conceito está na cabeça de um. O know-how, o conhecimento, não está com a organização. Isso é um erro. De modo geral, as corporações, as grandes empresas procuram diluir o conhecimento para que ninguém seja indispensável. Supostamente a Red Bull fez isso e tem quadros técnicos muito bons além do Newey. Eles tentaram, mas não conseguiram. O Newey continua sendo. Ele é o último dos grandes engenheiros que mantém tudo na cabeça. Gordon Murray, Colin Chapman, Adrian Newey, esses caras são gênios que surgem, mas que estão em extinção. Isso não vai acontecer mais. E já fica o sinal de alerta, inclusive, para a própria Aston Martin, né, Carlão? Porque se ele é centralizador, se ele pega tudo para ele... Mas tem o modelo da própria Red Bull quando da chegada do Newey, né? Foi ele que construiu essa equipe. Exatamente. A Aston Martin está tentando fazer o que a Red Bull começou a fazer a partir de 2009 e aí para valer de 2010 em diante. Você sabe quando vai mudar isso? Quando surgir um sucessor. Quando ele pegar um garoto, um engenheiro recém-formado e falar, cara, esse cara pensa igual a mim. Aí ele vai começar a tentar fazer um Neweyzinho, né? Que nunca funciona. Né? Nenhum sucessor é exatamente igual ao antecessor. Mas aí melhora um pouco. O Lawrence Stroll pode ter dado um baita tiro no pé, porque ele vai ter uma grande evolução e quando o Newey sair e se cansar disso, ele vai estar com o pepino na mão. A menos que ele consiga gerenciar. E o cara não é bobo, o cara é um empresário de mão cheia, ultra bem sucedido, a menos que ele faça uma sucessão bem planejada. Traga esse. Adrian, é o seguinte, você está para sair, não me deixa na mão. Vamos montar um time?
Aí talvez. Porque aí ele vai sair para nenhum outro lugar. Tem Aí isso. talvez ele consiga fazer essa sucessão.